E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a aula 32 do nosso curso sobre filosofia platônica. A gente tá no livro 4 do Platão. Lembrando que a gente tá indo por livro, né? Nessa parte, e vai até o 10. E hoje o título vai ser sobre caráter, justiça e legislação, né? Que é só um título geral dos temas que são abordados, que são vários nesse livro, né? Então, um dos primeiros pontos que depois não é falado mais tanto, lembrando que é um diálogo de Sócrates com Adeimantos, né? Eles falam sobre produção, né? Uma perspectiva geral sobre produção. Você deve levar em conta como sendo uma proposição geral, né? Não algo que funciona em todos os sentidos possíveis e inimagináveis, né? Mas ele fala que a riqueza, né? Lotos, né? De plutocracia, por exemplo. E a pobreza, que nesse termo aqui é penia. Ele vai falar como corrompem os outros trabalhadores, né? É de que forma, né? Aí vai dizer, você acha que um olheiro que enriqueceu ainda estará disposto a dar atenção ao seu ofício? Aí o Demantos responde, né? De jeito nenhum. E depende, às vezes, uma pessoa que começa a ter uma empresa, começa a dar certo, e ela, na verdade, até se esforça talvez até mais, porque tá dando mais retorno, tá dando mais lucro. Só que a gente tá no contexto deles, né? Então, talvez no contexto deles, o que era comum, talvez, era que em algumas profissões alguém começasse a ganhar melhor, né? Então, se esforçasse, começasse a ter mais uma visão de ser fazer produtos melhores e tal, de ficar mais de boa, né? Até porque o oleiro, vamos supor que ele produz muitos vasos, né? E ele começa a ganhar muita grana, né? Todos os tipos de utensílios que ele produz. E ele tem um estoque alto, e aí ele meio que pode ter mais tempo de lazer, né? Que é chamado de. Não lembro o termo em inglês. Idleness em inglês. Idleness. Então, é o mesmo pro cara do Uber, né? O autônomo Uber. Quando ele consegue ganhar mais, trabalhando menos horas, né? Ele começa a aprender como funciona realmente o aplicativo e tal, quais áreas ele tem que agir. Ele começa a trabalhar menos e ganhar mais, mas mesmo assim. Porque ele é mais eficiente, né? Então isso pode acontecer com o oleiro, no caso, também, né? Em alguns sentidos, talvez outros não agem dessa forma, né? Então, ele também diz, né? Certamente, se a pobreza o impede de ter ferramentas, ou qualquer outra coisa que necessita para o seu ofício, ele vai fazer um trabalho pior, né? Ou se ele for ruim, né? Se ele não ter conhecimento sobre o tema, ele ensinará para seus filhos, né? Porque tinha aquela época também essa questão de que os filhos aprendiam a profissão dos pais, né? Então, ele ensinasse torto e os filhos iam aprender torto, e assim, ia ser sucessivamente, né? Ou seria uma herança de família, né? Profissão, né? Qualquer pessoa, a outra pessoa que ensine a serem piores artesãos, né? Então, ele tá pondo no ponto que uma pessoa que talvez tenha mais problemas financeiros ou problemas em relação a inicialmente começar o seu ofício, né? Que ele vai ter mais vontade, talvez, ou lição de fazer dar certo, né? Uma pessoa que tem tudo na mão e que talvez não vai produzir tanto, né? Então, às vezes, numa situação pior, você produz mais do que ter uma fácil sua vida, né? Isso é uma proposição geral, nem sempre é assim. Às vezes, alguém que tem uma narça em berço de ouro, ele vai produzir e se esforçar da mesma forma. Até mais. É mais uma coisa do caráter da pessoa, né? Então depende aí de questões da própria pessoa também. O próprio Isaac, né? O filho de Abraão, ele já tinha muitas propriedades quando ele nasceu, né? Que ele herdou do pai dele. Nem por isso ele foi inferior ao pai dele no seu ofício, né? Assim como o próprio. O Jacó foi diferente, ele teve que trabalhar mais, né? No caso. Ele não herdou tudo de uma vez, né? Ele teve que trabalhar com o tio dele, né? Enfim, Labão, né? Por 14 anos, por sinal. Ainda ser enganada, né? Mas enfim. No fim ele conseguiu, pelo esforço dele, ser bem sucedido, né? Então depende do contexto, né? Então lembrando que o tema aqui. Não, aqui mudou. Mas pense nisso, Sócrates. Se nossa cidade, Polis, não tiver dinheiro que mata, como poderá lutar uma guerra? Especialmente se tiver que lutar contra uma cidade grande e rica, né? Eles estavam falando, né? Obviamente, uma pessoa que tem
necessidade de ser bem-sucedido maior, ela vai se esforçar mais. Ao ponto que ele vai citar um ponto que a pessoa que talvez tenha uma vontade, por necessidade maior, ela talvez seja melhor do que duas pessoas, outras pessoas que têm tudo na mão no mesmo serviço, né? Mas o grande ponto é ir numa guerra, né? Como você faz se você não tiver dinheiro? Só que você vai dizer, né? Obviamente, numa guerra você precisa de grana. Então, se a cidade não produzir o suficiente, ela não vai conseguir ter um fluxo de capital suficiente pra manter uma guerra, por exemplo. Ela vai ser engolida pelos outros países. Então, uma coisa também no Império Romano, em qualquer império, era que eles tinham que produzir bastante grana, né? Ou adquirindo outros povos, mas também produzindo também. Colhendo tributo, e assim eles conseguiam é, aumentar sua capacidade militar e manter ela, né? Porque o problema não era nem aumentar, é você manter. Guerra custa caro. Pra caramba. Comida, transporte, logística, enfim. Um dos pontos aqui a serem notados nessa parte, né? A pobreza pode criar um desejo de futuro melhor. Não necessariamente, né? Enquanto a riqueza pode gerar preguiça, né? Então, gerando uma sociedade mais fraca. Depende. O filme Wall-E talvez mostre isso, né? Uma sociedade que tá numa, num pós-apocalipse, né? Que vive no espaço, depois volta pra Terra no final do filme, não é spoiler, mas quem não assistiu Wall-E, né? Acho que não teve infância, né? Mas enfim. O grande ponto é que esse é uma proposição geral, não é necessariamente verdade no geral, mas é uma proposição geral, né? Aí vai falar um pouco sobre a cidade de estado ideal, né? Qual seria o limite de uma cidade, né? Ideal. Uma república ideal, né? Aí ele diz, suponho que seja o seguinte, enquanto eu estiver disposto a permanecer na cidade, pode continuar a crescer, mas não nesse ponto, né? Tem uma coisa que eu não coloquei slide pra isso, né? Mas tem uma coisa que chama armadilha malthusiana. O que que é isso? Até uns 300 anos atrás, 400 para 300 anos atrás, a sociedade ela tava numa armadilha malthusiana, né? Ela não conseguia crescer populacionalmente, de forma populacional, porque a sua produção não chegava a um ponto que permitia esse crescimento. Então tem uma lei que infelizmente Malthus não pegou de forma correta totalmente, que ele disse que a certo ponto a população vai ser tão grande que não vai ter comida suficiente para todo mundo. Isso é mentira. Porque na verdade é o crescimento de produção, então você tem um aumento da produção, um aumento, você tinha para cima aqui de produção. Ele, PR, né? Eu vou usar PR por enquanto. Ele vai gerar um aumento populacional. A função de produção aumentando, você pode gerar um aumento populacional de pessoas. Vai ter um ponto que até o Sócrates vai dizer sobre isso de certa forma, implicitamente, mas não dessa forma que eu falei. Então não é o crescimento populacional que aumenta a produção, como alguém poderia dizer, né? É a produção que aumenta o crescimento populacional. Por isso, quando é que o mundo começou a produzir mais, né? Então, o PIB per capita global começou. E PIB geral, né? Começou a crescer, né? Revolução Industrial, Revolução Militar, Revolução Marítima, Revolução da Agricultura, Revolução da Ciência. No século XVIII, tudo isso, o aumento do conhecimento do ser humano, permitiu que uma produção aumentasse. E assim a população aumentou. E a qualidade de vida aumentou. Então alguém diz que hoje a qualidade de vida é inferior ao passado. Cara, vai estudar história, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Já escrevi sobre isso um capítulo. Princípio econômico, algum dos alunos, não lembro qual. Mas na verdade a sociedade está num ponto atualmente que é melhor do que qualquer momento na história, cara. Em questão de você ter as coisas com facilidade. Tem inflação, tem moda Fiat que cria menor poder de compra, tem várias coisas ruins. Mas mesmo com essa inflação, mesmo com todo esse negócio, você tem uma prosperidade que é melhor. Esse é o nível que a divisão de trabalho e o capitalismo permitiu, né? Felizmente, né? Então, aqui outro ponto, né? Frequentemente eles meio que falam sobre controlar a educação e controlar a arte, né? A música, como a gente já viu no último livro, né? Em suma, os responsáveis devem apegar-se à educação e zelar para que ela não se corrompa. Então parece aquele episódio do Avatar Lenda de Aang, né? A terceira temporada, né?
o livro do fogo, né? Que tem uma parte que a Vicnação do Fogo lá não permitia dançar, por exemplo. Era proibido dançar em certas músicas. Eu discordo, eu acho que é meio que uma tirania isso daí, né? Tira a liberdade das pessoas de fazer o que elas quiserem. Mas pode dizer, então, mas se você fazer isso, a cidade vai se corromper. Cara, a sociedade já é corrompida, cara. Você acha que ela vai se corromper? Não se corromper porque você vai controlar tudo, né? É um ser divino, então. Cara, você não pode escolher o que é certo e errado pra sociedade, do ponto de vista de coisas adióforos, né? Coisas que, tipo, música. Aqui série ela assiste na Netflix, eu vou controlar o que a pessoa assiste na Netflix. Vira uma Coreia do Norte, né? Enfim. Embora talvez a visão deles não seja um nível tão alto, né? Mas é um controle que, na minha opinião, é muito centralizador, né? E fica pior no livro, né? É um ponto que eu discordo de Sócrates aí. Acima de tudo, devem proteger-se o mais cuidadosamente possível contra qualquer inovação na música, poesia ou treinamento físico. Você criar novas formas de poesia, talvez, novos gêneros musicais. Aqui no treinamento físico seria tipo o cara old school, né? Não, você não pode fazer a remada desse jeito, você não pode fazer leg press desse jeito, não, você tem que ser assim. Só que em vez de falar apenas isso, né? Você obrigar por lei, né? Só que eles vão falar que isso não é possível. Eles vão falar que, mesmo que talvez na cidade ideal deles seria melhor controlar essas coisas, às vezes leis nesse sentido é impossível. E não vai funcionar, cara. As pessoas não vão seguir. Tem leis que elas não têm, elas não têm funcionalidade, né? Primeiro que nesse caso, na minha opinião, já estaria errada, mas elas não conseguem cumprir sua função porque é uma lei burra, né? Põe lá uma lei pra ninguém fazer remada na musculação da forma, entre aspas, correta ou school, né? Mas ninguém vai te obedecer, cara. Porque é uma lei inútil, né? Sei lá. É, ignora essa parte de cima. As pessoas antropões se importam mais com a música, né? A Yoden sai mais recentemente dos lábios do cantor. Então, tem um termo que é falado, Neo, né? Neo de novo, né? Que sai mais recentemente, né? Se bem que tá conjugado de forma diferente nesse texto, pelo que eu lembro. Mas a música que sai de forma mais recente, né? E obviamente, eu não gosto de ouvir, com todo respeito, música do tempo medieval, ou de 400 anos atrás, 600 anos atrás, e até de 100 anos atrás, cara. O tipo de música que eu escuto, na verdade, é bem recente. Por exemplo, eu curto música de anime, por exemplo. Não só ST, soundtrack de jogos também, mas Marquinhos, Anirap, Nova Trupe, InfMS, coisas nesse sentido, né? Trap, rap nesse contexto. Recentemente o Rick Mendonça lançou uma sobre o Vinland, né? O livro Vinland tem uma grande influência pra mim. Até em livros que eu escrevi sobre o Svard Blood Dancer, né? Eu me inspirei bastante no Vinland e certas coisas ali. No, num conto que chama é, o, o Épico de Bjorn Valsgarden, né? Que tem não sei se tem umas 50 páginas, né? Esse conto nesse livro, que é o Svard Blood Dancer, tá na Amazon, né? Muita inspiração do Vinland. Na verdade, a primeira vez que eu escrevi uma história fictícia nesse contexto foi por causa de Vinland. Então, o Henrique Mendonça fez uma música, 3 músicas no Vinland recentemente, que foram muito boas, né? Então, esse tipo de música que eu curto, é bem recente, cara. É um gênero que nos últimos 10 anos nasceu. Pegou força nos últimos 5, 3 anos. Então, como que você vai proibir inovação na música? Então, esse poema de Romero tá certo. Só que você vai dizer que tá errado, né? Do ponto de vista moral, né? Ético, de você controlar a cidade. Então, como diz Damon, né? Eu estou convencido, os modos musicais, music, nunca são. Music de música, né? Não de modos. Nunca são alterados. Sem mudanças nas leis mais importantes de uma cidade. Que é político nomo, né? Leis da cidade. Associadas à cidade. Eu concordo. Lembro de um professor de psicologia. Na época do ensino médio, a escola que eu estudava. Tinha psicologia, cara. Infelizmente a escola faliu, né? A Nossa Senhora da Lapa. Mas ela tinha psicologia. E um professor de psicologia da nossa escola, né? Ele falou que a tese de mestrado dele, ele falou sobre como a música afeta
as roupas e comportamento que as mulheres jovens usam. Ele foi um estudo de campo, né? Ele falou com as pessoas nesse contexto, ele foi realmente ver a sociedade como no Brasil, né? Como isso acontece, né? Na cidade que ele investigou, não sei se foi São Paulo. E a conclusão dele foi que sim, que de fato, estatisticamente, existe uma correlação entre as músicas que as mais jovens assistem e as roupas que elas usam. Aí, assim, não tem nenhum problema, né? Escuta o modo musical que você mais curte, você vai ver, vestir a roupa que você curte. Então, alguém que curte uma música mais rock, né? Provavelmente vai ter, talvez, uso de roupas que podem ser, por exemplo, uma camisa do Nirvana, Slipknot, é normal. Ou curte mais outro tipo de música, né? Vai pra festas que tem outro tipo de música, tipo um trap mais rap, né? Outra pessoa com mais funk vai ter roupas diferentes, talvez. Ou uma pessoa que gosta mais de gospel, né? Aí você vai ter uma roupa completamente diferente. Então, até por exemplo, cara, eu curto. Não as músicas em si, mas. Teve mangás que eu já li, que é num gênero chamado. É, o gênero é mangá de delinquente, né? Por exemplo. É, Kraus, por exemplo. Do Buya Haramichi, né? Buya, acho que é assim, Buya Haramichi, né? As roupas que eu curto, cara, são muito baseadas no Buya Haramichi, cara. Quem leu Kraus e tem o outro, né? Que é o posterior. Mas não foi eles que criaram esse gênero, né? Hoje em dia tem alguns mangás desse gênero moderno, né? Que é o. Como é? Esse é o nome. Tokyo Revenger, né? Eu não li ainda, né? Mas é nesse gênero, mas não foi criado por eles, né? O próprio personagem ali do. Aquele cara que fez o Hunter x Hunter. É aquele cara. Solta o raio pelo dedo, né? Esqueci o nome dele. Ele também é baseado no. Nesse gênero, né? Slandank, cara. O personagem principal também. Ele. Até o nome dele parece do Buya Harumichi, que é do Kraus, né? Então, e também tem uma questão de gênero lá, basquete misturado com o gênero mangá de delinquente, né? Que é uma coisa lá do Japão, lá, enfim. E isso me influenciou no tipo de roupa que eu gosto, né? As roupas que eles usam é o tipo de roupa que eu gosto. Então, é óbvio que a música, o que você lê, o que você consome de entretenimento, cara, pode te afetar, assim, no tipo de roupa que você usa. É óbvio, cara. Você gosta de jogos, você vai usar mais roupa de Zelda. Eu curto Zelda, obviamente, né? O melhor jogo que eu já joguei foi o Ocarina of Time. É, eu curto tipos de jogos de luta, então eu vestiria facilmente uma camiseta do Ryu. Enfim, então obviamente que afeta, né? Só que isso não deve ser controlado, né? E afeta, mas não deve ser controlado. Pelo Estado, né? Principalmente. Então o que consumimos pode afetar nosso caráter, né? Ele vai dizer, como se a música e a poesia fossem apenas brincadeira e não causassem mal algum, né? São inofensivas, exceto, é claro, que quando a legalidade se instala ali, ela se espalha um pouco, né? Então, se você tem, por exemplo, uma música que faz apologia ao crime, por exemplo, obviamente você vai ter. Não que todo mundo que ouve vai praticar, né? Mas você tem uma forma de, talvez, comportamento que talvez um pouco diferente, talvez. Quando eu digo comportamento, é elementos do comportamento, tá? É que, tipo, música o tipo de música que você ouve. Por exemplo, eu sempre gostei mais de rap do que qualquer outra música. Eminem, 50 Cent, Tupac, na minha infância, principalmente. Infância não, adolescência, né? Isso não me afetou em nada, cara. E muitas dessas músicas eu não ouço mais porque eu acho que a letra é muito. Fala muita merda, né? Então, por exemplo, Tupac eu não ouço praticamente mais, como antes. E, na minha opinião, a letra fala muita besteira, apologia a certas coisas. Algumas letras são boas, né? Por exemplo, Brenda's Got a Baby, que é uma música, uma história real no contexto lá do, de, do gueto lá dos Estados Unidos na época. Aquela música é boa, cara. Changes, por exemplo, do Tupac é boa. Porque a letra é boa. Porque a letra não contém nada que é ruim, imoral e coisa do tipo, né? Outras contém conteúdo imoral. Então, depende. Então, de certas pessoas, tem músicas que eu não curto ouvir porque a letra é ruim. A letra eu não curto. A letra contém coisas ruins e vai filtrando, né? Então, às vezes você vê a letra porque é boa, né?
A música é boa, soa bem, mas obviamente você não concorda com o cara fala ali. Enfim. Mas, de fato, afeta. Ou às vezes o comportamento da pessoa em si já remete à música que ele vai ouvir, né? Não é que a música vai afetar a pessoa também. Às vezes o comportamento da pessoa, as áreas que ela frequenta, reflete já um comportamento e esse comportamento vai refletir a música que ela vai ouvir. Não necessariamente é uma visão só da música que vai afetar a pessoa, né? Enfim. Aqui é um ponto que eu queria trazer que tem a ver com a última aula, né? Então, muito intensificado. Agora vamos mudar de tema, né? Então, muito intensificado, ela expande para os seus contratos privados. E nos contratos privados, Sócrates abre o caminho insolentemente para as leis do governo. Ele tá falando que poesia, música, arte vai afetar o comportamento, a cultura da cidade, né? De fato, isso é verdade, parcialmente. Até que no fim derruba tudo. O público, demósia, demos, né? De povo, e privado e dia. Eu lembro na última aula que a gente falou que existe propriedade pública e privada desde a época de Abraão e do Código de Hammurabi, por exemplo. E que etimologicamente, do ponto de vista da literatura grega, esse termo também já existe. Eu falei do termo legal romano posterior, mas esse de Sócrates ainda é mais anterior, né? Então, aquele podcast que eu citei lá, do Miorim, no podcast Três Irmãos, tendo debate lá com um marxista e tal, o oponente do Miorim, né, disse que o termo propriedade privada não existia na literatura grega. Citou o termo ousia e tal. Só que, cara, a gente vê aqui, primeiro, tem uma noção de opostos, né? Vamos supor que essa palavra não existe, idia. Opostos aqui. Ele usou um termo para termo público, né? Propriedade pública. Então existe uma privada. Existe um termo para propriedade pública, existe um termo para privada. Só que, mesmo se esse termo não significasse propriedade privada em si. Só que a gente tem termo. A gente já viu anteriormente que dia significa propriedade privada. Acabou. Então tem um termo para propriedade pública e propriedade privada na literatura grega. Eu até fiz questão de colocar aqui, ó, o livro 4 que a gente tá, né? Da República, a seção 424 D. E. Do D ou E, né? Não é especificamente. Então, você pode checar no grego agora. Mas não precisa que eu vou pôr de novo essa parte. Então, novamente, a lógica de Sócrates, né? A cultura atual da sociedade pode afetar negativamente. Embora eu creio que isso seja verdade. As pessoas têm que ser livres pra fazer o que elas quiserem, né? Então, se a pessoa quer viver da forma que ela quiser, sem ferir as leis, né? Eles concordaram que é possível você fazer leis que vão controlar a música, a ética, enfim. É bom educar os mais jovens, o que é melhor, moralmente. Então, é bom você ter uma educação que tem uma base no geral. Bom senso, óbvio, que ensina o certo e errado no geral. Embora seja impossível ensinar virtude na escola. Não busque criar uma escola, vou criar uma escola que vai ensinar as pessoas a serem virtuosas, né? Moralmente corretas. Cara, não. Ética e moralidade não é ensinada na escola. É impossível se ensinar. A gente já viu em Meno que é impossível ensinar virtude. Mas nem só por isso, por outras razões também, enfim. E por fim, legislar sobre certos pontos desse tema é inútil. Então, cria uma lei aí que não pode dançar que nem o não o Senhor do Fogo, a Nação do Fogo fez na Batalha de Aang, né? Que não pode ter certas músicas e tal. Pode criar, cara. Vamos infringir, porque é uma lei imbecil, cara. Como que você vai proibir algo desse tipo, né? Ah, mas a sociedade está se corrompendo. O ser humano já é corrompido pelo pecado desde o nascimento. Como que você vai descorromper um, um imundo falando do mal lavado, né? É difícil, né, cara? Então, a não ser que você seja um ser divino, você não pode regular essas coisas. Então, quem que pode regular essas coisas? Deus, né? Deus fala o certo e errado, você segue. Na Bíblia, né? Então, uma pessoa que vive biblicamente, né? Ela vai viver moralmente e ela vai ver a cultura da sua sociedade, ela não vai se misturar. Simples. Então, enfim. São leis inúteis, né? Tem tudo a ver com esse contexto. Eles aprovam leis sobre os assuntos que acabamos de enumerar. Depois as alteram, né? Sempre acham que encontrarão uma maneira de pôr um fim às fraudes em contratos e
Ah, uma coisa que eu não falei, né? Eles estão falando que isso tem é, relação até com contratos privados, né? Da forma que as pessoas se relacionam e fazem transações, né? A cultura da sociedade. Por exemplo, se tem uma sociedade tão corrompida, todo mundo tenta passar a perna no outro, então as relações econômicas vão ser bem diferentes, cara. Você vai sempre ver as pessoas com dois olhos nas costas, né? Então, ele tá falando aqui que sem perceber, na verdade, apenas estão cortando a cabeça de uma hidra, né? Pra quem não assistiu o filme da Disney, né? Do Hércules, né? Ou nunca leu sobre a Hidra, né? A Hidra era um monstro, né? Que se você cortasse a cabeça dela, nascia dois no lugar. Então o Hércules, ele botou fogo nas partes que ele cortava, uma tocha, se eu não me engano, pra ele não nascer mais as cabeças, né? E aí, é, obviamente é ficção, né? Mas no caso isso não permitiria que ela se formasse novamente, né? As cabeças se formassem novamente. Entre aspas, biologicamente, esse ser mitológico que não existe, obviamente. Então, como as leis podem ser como uma hidra? De você fazer uma lei, por exemplo, a lei da Prohibition era nos Estados Unidos. É a emenda 17, se não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado. Foi uma emenda que foi anulada. Algum idiota, né? Um grupo de idiotas aprovaram uma lei nos Estados Unidos que proibia o consumo de álcool, cara. Ó, pensa bem. Álcool causa um problema na sociedade? Causa. Tem uma coisa na economia chamada. Eu não lembro o nome exatamente, mas em inglês. Mas é um termo que é associado a o quanto cigarro, drogas, bebidas, elas criam um problema hospitalar, de remédios também, coisa do tipo, que cria um problema pro Estado em relação a custo. Você tem um custo de bilhões de dólares, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação a pessoas que são afetadas pelo fumo. Tem estudos associados a isso, ou associadas afetadas pelo alcoolismo, enfim. Só que é possível você proibir o alcoolismo e fazer que as pessoas parem de tomar? Não. Tem coisas que você não consegue proibir. Obviamente, eu creio que as drogas têm que ser proibidas, né? Tem que ser mesmo. Mas o álcool, né? Por exemplo, um vinho simples. Não- Você proibir isso, cara, é impossível. Até porque o ponto de vista aqui é um ponto de vista moral. Porque não vai afetar a sua vida você beber uma taça, né? É o alcoolismo que faz a pessoa ficar mal, né? O próprio café, por exemplo. Café, pra quem não sabe, né? Eu até fiz um curso no Coursera sobre esse tema. Um professor que até escreveu um livro nesse tema aí. Que é sobre acho que é mental addiction, né? A, tipos de substâncias podem afetar o cérebro para você ficar dependente químico, né? E o café lá é explicado como uma droga psicodélica, e realmente é. Ela aumenta, além de questões associadas a você tirar seu sono, né? Também tem uma questão do aumento de dopamina nesse contexto. Normalmente esses tipos de substâncias, elas têm efeitos dopaminérgicos, né? A própria nicotina também tem. Que dão sensação de prazer na basal ganglia, né? Núcleos accumbens, principalmente, normalmente o álcool é associado, né? Só que umas, elas são crônicas facilmente, né? O álcool não é um tipo que é tão crônico rapidamente. Até a cafeína também não é tão crônico tão rapidamente quanto, por exemplo, outros tipos de substâncias que são proibidas legalmente. E eu creio que devem ser proibidas mesmo, né? O grande ponto é que quando proibiram o álcool nos Estados Unidos, né? Não deu certo. Porque as pessoas faziam isso. Mano, os policiais tomavam em bares underground, né? Aí você tem toda a máfia, Al Capone, que eram pessoas que contrabandeavam esses recursos. Porque, obviamente, o álcool cria diversos problemas, cara. Você não tem como resolver o problema proibindo. Tem coisas que se você proibir, não vai mudar nada. Por exemplo, Bruno Covas, quando ele proibiu no São Paulo, né? Ele proibiu fogo de artifício. Venda, compra de fogo de artifício. As pessoas compravam mesmo assim, cara, porque
A causa que ele tá falando pra você fazer isso é a poluição sonora, né? Mas, cara, tem problemas que acontecem com fogo de artifício? Tem, cara, mas não é certo você proibir, cara. Pessoas se machucam com diversas coisas. Então, com coisas até, tipo, inofensivas, às vezes. Você vai proibir tudo. Então, é um exemplo de uma lei que eles tiveram que tirar, né? Essa emenda da proibição de álcool nos Estados Unidos, eles tiveram que tirar. Porque, de fato, criou um problema, né? Então, várias máfias surgindo. As pessoas não aceitaram isso. E é normal, cara. Porque eu creio que foi uma proibição errada. Então, tem um problema público com relação ao fumo, ao álcool? Tem. Mas você não consegue resolver o problema só proibindo. Embora algumas coisas você tem que proibir, né? Drogas, obviamente, você tem que proibir. Por design, né? Mas, especificamente, a nicotina e o álcool, como que eles fazem pra, meio que, entre aspas, não proibir, mas afetar esse mercado, né? Cobrando mais imposto nesse tema. Então, leis, por exemplo, da nicotina, por exemplo, ela cria um problema público? Cria. Faz mal? Cria. Faz, né? Seria bom se ninguém tomasse? Seria. Proibir funciona? Não. Então, o que você faz? Você põe, coloca imposto sobre tabaco de importação, produção, maior que normal. E você também proíbe comerciais, enfim. De forma a se amenizar o tema, né? O grande ponto que eu tô tentando dizer é que tem leis que não funcionam. Agora encontramos, pelo menos do ponto de vista de nossas crenças atuais, três das quatro virtudes da nossa cidade, né? Aqui é as quatro virtudes do ponto de vista socrático, né? É a virtude, a sofrosúnica, a temperança, a coragem e a outra eu esqueci. É, então, que tipo de virtude resta, né? Que faz a cidade compartilhar ainda mais virtude, né? Certamente está claro que a justiça, que é a de Kaiosune, né? A gente já viu que é justiça em outras aulas, né? Quando ele faz qualquer coisa, seja acumulando riqueza, cuidando do seu próprio corpo, envolvendo-se na política ou em contratos privados, em tudo isso ele acredita que preserva essa maneira interior e ajuda a alcançá-la de forma justa e boa, né? Então, uma coisa que Aristóteles fala, né, que o ser humano é um animal político, né? O ser humano, de fato, ele é um ser político. Ele é um ser que todo mundo tem a ver com política, cara. Você tendo opiniões no tema ou não, você estando numa cidade, você tomando decisões, produzindo, comprando coisas, você tá agindo de forma política, de certa forma, né? Em que política é o gerenciamento de pessoas de forma pública, né? E a chama, assim, considera como sabedoria o conhecimento que supervisiona essas tais ações. Então, esse é o grande ponto, né? Que uma pessoa que vive de forma justa e correta, ela beneficia mais a sociedade, né? Ela vai produzir mais, ela vai buscar, é, de repente, ter uma empresa ou trabalhar da melhor forma na empresa no setor que ela age. Então, tudo isso cria um efeito de benefício para a sociedade. Todo mundo buscando o seu próprio consumo, né? Você cria um, um efeito que chama a mão invisível de Adam Smith, né? Então, o, o padeiro buscando apenas maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas, né, financeiras, ele beneficiando a si mesmo, beneficia os outros. E assim o sapateiro, o leiteiro e assim sucessivamente. Então, essa mesma mão de Adam Smith, né, invisível, também é chamada de. Como é? Também é chamada de teorema Minimax de von Neumann, né? Também pode ser aplicado nesse contexto. Então, o povo quer minimizar suas perdas, maximizar seus ganhos. Por exemplo, no mercado de ações, a pessoa quer ganhar o máximo possível sem perder. Pra perder o mínimo possível de dinheiro, né? É simples, né? É um comportamento humano, óbvio, né? Embora as estratégias das pessoas são diferentes, às vezes elas têm ignorância sobre o tema. Então, de fato, os agentes no sistema econômico são ignorantes sobre a informação nesse sistema. É um sistema de informação imperfeita. Os preços não refletem, só refletem parcialmente preços de ações, né? Só refletem parcialmente o mercado, enfim. E aí ele vai pra Natural Law. Sócrates defende Natural Law com certeza, cara. Assim como Cícero, ele defende Natural Law. De forma bem clara nos seus livros, né? Portanto, eu afirmo que esta é uma forma de constituição
Quer surja uma outra ou outras, né? Nenhuma das leis significativas da cidade seria alterada. Se seguisse a criação, do ponto de vista de você educar desde criança, né? A cultura também e tal, e a educação que descrevemos, né? A gente viu até na aula 3 sobre arte, sobre como eles falaram sobre até a forma que pinturas e esculturas são retratadas. Também retrata não só a cultura, mas o comportamento das pessoas. Eu creio que nem sempre, às vezes o comportamento que reflete essas coisas. Então, a forma que as pessoas pensam, seja politicamente ou moralmente, eticamente, que refletem a arte, a música e o que for, né? Às vezes não é necessariamente a música que faz certas pessoas se comportarem de certa forma, né? Mas elas já estão num contexto assim e isso vai afetar as músicas em si. Porque a pessoa que faz uma música de um certo gênero é porque existe aquele tema, né? Aquela temática. Então, por isso que porque tem músicas de anime agora. No Anime, Marquinhos, enfim. E tem pessoas que gostam mais de anime hoje em dia. Eu tenho um público maior. Pegou desde a infância, Naruto. É, agora Shingeki no Kyojin, enfim. Pegou a era de ouro dos desenhos, né? Essa é a era de ouro. Você abre o aplicativo Webtoon de mangás coreanos, né? Cara, essa é a era de ouro pra você ler mangá, essas coisas. Pra quem pensa que a era dos quadrinhos foi no passado, né? Já tá totalmente equivocado, né? Mas o grande ponto tem essa questão do caráter, né? Mover a justiça e a legislação do Estado, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente pode dar um exemplo melhor, porque cada estado tem uma autonomia, né? Você vê que os estados mais eticamente, moralmente liberais, né? Depravados, de certa forma, vão fazer coisas de forma liberal e depravada na sua legislação, né? Então, você compara o Texas, né? A legislação do Texas com a legislação da Flórida, né? Olha pra Flórida no geral, né? Você vê regiões ali, tem uma questão diferente. Você olha pra Orlando, por exemplo. Olha pra certas regiões ali que você vê um comportamento que é diferente. Um país, ele não é uníssono, cara. Cada estado e cidades, até mesmo na própria cidade, você vai ter bairros que têm comportamentos diferentes. As pessoas têm uma visão de mundo, às vezes, bem diferente do geral, né? Então, todos somos brasileiros, né? Mas não é, nossa forma de pensar não é uníssona, né? Isso é óbvio, né? 200 milhões de pessoas, você acha que todo mundo pensa igual? Claro que não, né? Então é errado você ter um país que tem uma legislação somente geral, assim. Os estados têm que ter autonomia, assim como. Eu acho que a versão de Constituição, a relação política dos Estados Unidos, ela é muito melhor, né? Porque você. Dependendo do estado que você vive, né? Tem uma legislação que segue mais o que você acredita, né? Você pode se mudar para um estado, tem uma legislação que bate mais com o que você acredita e que cada um no seu quadrado, entende? Então, eu creio que essa seria uma mudança boa pro Brasil. Não vai acontecer, né? Mas enfim. É isso.